Oi, gente! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades do ar. A gente viu no módulo anterior que o ar atmosférico ele não vai apresentar cor, nem cheiro ou gosto. Só que a gente sabe que ele existe por meio de várias propriedades que a gente vai conhecer hoje. O ar, gente, ele tem massa e tem peso. Na Terra, tudo que tem massa também vai ter peso. O que quer dizer isso? É atraído pela gravidade terrestre, que é uma força que vai atrair tudo que tem massa para o centro do planeta. Um balão cheio de ar, por exemplo, ele tem massa e peso maiores que um balão vazio, que praticamente não contém ar. Assim, uma das propriedades do ar é ter massa e ter peso. O ar, ele ocupa espaço. O ar ele vai ocupar todo o espaço do ambiente que não esteja ocupado por outra matéria. Mais uma vez, a gente consegue exemplificar essa propriedade com um balão. Quanto mais cheio estiver um balão, maior vai ser o espaço que ele vai ocupar. Portanto, um balão cheio de ar, ele vai ocupar mais espaço que um balão vazio. Essa propriedade do ar a gente também consegue comprovar colocando dentro de um recipiente com água um copo de cabeça para baixo, com apenas um pedaço de papel amassado no fundo. O papel ele vai continuar seco mesmo dentro do recipiente com água, porque o ar que estava dentro do copo impediu que a água ocupasse o mesmo espaço que ele. O ar ele é compressível. O ar ele também apresenta a propriedade de ser comprimido em volumes menores. Isso a gente consegue demonstrar com a ajuda de uma seringa sem agulha. Se a gente obstruir o orifício da seringa, fica difícil empurrar o êmbolo até o fim por causa da pressão do ar. Só que, contudo, é possível fazer com que o ar contido na seringa tenha o seu volume reduzido. Isso vai ocorrer graças à compressibilidade do ar. O ar ele também tem elasticidade. Elasticidade vai ser a propriedade que o ar tem de voltar ao seu volume inicial após ele ter sido comprimido. Assim, se a gente retomar o exemplo da figura anterior, quando o êmbolo é solto, depois de comprimir o ar no interior de uma seringa, ele vai retornar à posição inicial e o ar ele vai tender a ocupar todo o volume da seringa novamente, o que vai demonstrar a sua elasticidade. O ar ele se expande. Os gases que estão presentes no ar, eles tendem a se espalhar e preencher todo o espaço disponível no ambiente. Ou seja, eles têm a propriedade de se expandir. A gente consegue verificar essa propriedade quando a gente, por exemplo, abre um frasco de perfume e a gente consegue sentir o cheiro desse perfume, mesmo sem que a gente coloque o nariz perto do frasco. Por quê? Porque o álcool presente no perfume, ele passa para o estado gasoso e consegue se expandir, ocupando um volume maior. O ar, ele oferece resistência. Como o ar, a gente viu que ele tende a ocupar todo o espaço disponível, ele vai entrar em contato com a superfície de todos os objetos e corpos presentes no ambiente. Dessa forma, quanto maior a superfície do objeto ou do corpo, maior vai ser a resistência do ar. Por exemplo, um paraquedista em queda livre, ele possui velocidade muito maior antes dele abrir o paraquedas do que após a sua abertura. Por quê? Porque quando o paraquedas é aberto, a superfície de contato com o ar ela vai aumentar e, consequentemente, a resistência do ar também vai aumentar, diminuindo a velocidade da queda do paraquedista. O ar ele exerce pressão. Como o ar ele apresenta massa e peso, ele vai exercer pressão sobre a superfície terrestre e sobre qualquer outro corpo presente nela. Portanto, quando alguém, por exemplo, toma algum líquido com um canudo, ela suga o ar de dentro dele, tornando a pressão no interior do canudo menor do que a pressão que o ar exerce sobre o líquido. Com isso, na outra extremidade do canudo, o líquido é empurrado para dentro pela força que a pressão do ar atmosférico faz sobre ele. Então, como a gente viu anteriormente no módulo 6, a atmosfera terrestre ela vai exercer pressão sobre tudo que existe na Terra. E essa pressão ela vai receber o nome de pressão atmosférica e vai variar de acordo com a altitude em que os corpos eles se encontram. A altitude, gente, ela é a distância vertical entre o nível do mar e o outro ponto de referência que a gente está analisando.
Ao nível do mar, a pressão atmosférica corresponde a 1 atm. 1 atm quer dizer 1 atmosfera. No entanto, em regiões montanhosas de grande altitude, a pressão atmosférica ela é menor. Portanto, quanto maior for a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica sobre um corpo, porque a quantidade de massa e de ar atmosférico sobre a superfície terrestre ela vai ser menor, assim como o peso relativo do ar e, consequentemente, a pressão ela vai diminuir. Em outras palavras, explicando um pouquinho mais simples, uma vez que a altitude aumenta, a quantidade de partículas de ar ela vai ser menor e eles vão ficar mais afastadas uma das outras, tornando o ar rarefeito. O ar mais próximo da superfície terrestre, ele tende a ser mais quente que o ar em altitudes maiores, porque parte da energia proveniente do Sol ela vai ser absorvida pela crosta e transferida para a atmosfera. Quando o ar está mais quente, ele se expande e se torna menos denso que o ar mais frio, ou seja, mais rarefeito. Em razão da diferença de densidade entre eles, o ar quente e o ar frio eles vão se deslocar. O ar quente ele tende a subir e o ar frio a descer. Ao atingir a região mais próxima da superfície terrestre, o ar frio ele vai trocar calor e vai se tornar mais quente, o que faz com que ele suba novamente. Porém, o ar quente, ao subir, ele vai resfriar e tende a descer mais uma vez. Esses deslocamentos entre as massas de ar, eles recebem o nome de correntes de convecções. A gente tem várias situações em que é possível a gente conseguir observar as correntes de convecção, como, por exemplo, as formações dos ventos ou o mecanismo do funcionamento dos ar-condicionados de ar e refrigeradores. Nos casos dos condicionadores de ar, o ar frio liberado por esses equipamentos, ele tende a descer e resfriar o ambiente. Isso também ocorre no interior dos refrigeradores, onde o resfriamento do ar interno, nas camadas superiores, vai promover a circulação do ar, com a subida do ar quente e a descida do ar frio, que por sua vez vai refrigerar os alimentos. Por isso que a gente sempre instala o ar-condicionado numa região mais alta do nosso quarto ou da peça onde a gente vai estar instalando ele. A pressão do ar e o corpo humano. A gente vai ver agora alguns fenômenos que estão relacionados à pressão do ar que acontecem no nosso corpo humano. O primeiro deles é a inspiração e a expiração. Os pulmões, eles estão dentro da cavidade torácica, que se expande e se contrai por ação dos músculos localizados entre as nossas costelas, que são chamados de músculos intercostais, e do nosso diafragma. Esse movimento de contração e relaxamento dos músculos, ele vai ocasionar uma diferença de pressão que faz com que o ar entre e saia dos nossos pulmões. Na inspiração, o volume torácico ele aumenta pela contração dos músculos e com mais espaço a pressão interna torna-se menor que a externa. E essa diferença faz com que o ar atmosférico entre nos pulmões. Na expiração, o volume torácico ele diminui pelo relaxamento dos músculos e o ar é expirado dos pulmões, já que a pressão interna passa a ser maior do que a externa. A pressão nas nossas orelhas. A orelha humana ela pode ser dividida em 3 partes: orelha externa, orelha média e orelha interna. A orelha média ela é uma camada cheia de ar que está ligada ao nariz e à garganta por meio de um canal chamado tuba auditiva. Geralmente, o ar ele vai se movimentar nesse canal, igualando a pressão da orelha média com a pressão atmosférica. Contudo, em algumas situações, ocorrem grandes variações de pressão atmosférica quando estamos subindo uma serra ou uma montanha, quando a gente tem aquela impressão que o nosso ouvido entope e desentope, por exemplo, quando a gente está indo para Gramado. Nesses casos, conforme subimos, a pressão atmosférica ela diminui gradualmente e a pressão na orelha média torna-se maior do que a externa, o que faz com que a membrana timpânica, o nosso tímpano, fique ligeiramente para fora. O contrário acontece quando a gente desce uma serra ou uma montanha, porque a pressão externa aumenta e torna-se maior do que a orelha média, o que faz com que a membrana timpânica fique ligeiramente para dentro. Algumas ações, como por exemplo bocejar ou engolir saliva, também podem contribuir para equilibrar a pressão na orelha média e a pressão do ambiente. Por quê? Porque elas vão promover a abertura da tuba auditiva e, consequentemente, a entrada ou saída de ar da orelha média.
Então, o que a gente estudou ao longo desse vídeo? Que o ar, ele tem massa e peso, ele ocupa espaço, ele é compressível e tem elasticidade. Se expande e oferece resistência e exerce pressão. A pressão atmosférica é a pressão exercida pela atmosfera sobre tudo que existe na Terra. A pressão atmosférica, ela varia de acordo com a altitude. Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica e o ar torna-se rarefeito. Os movimentos respiratórios de inspiração e expiração, eles vão ocorrer em razão da diferença de pressão entre o organismo e o ambiente, que faz com que o ar entre ou saia dos nossos pulmões. E diferenças entre a pressão da orelha média e a pressão atmosférica podem provocar alterações na membrana timpânica. Então, terminamos aqui o nosso vídeo sobre as propriedades do ar. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Beijinhos e fiquem com Deus.